Opa, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre Caatinga, beleza? Então, mais um bioma brasileiro, tá legal? Com as suas características, com as suas particularidades, com a sua fauna, com a sua flora, com o seu solo, o seu relevo, tudo que é importante aí para a biologia, tá joia? Beleza? Legal? Então, olha que interessante, né? O que quer dizer caatinga? Caatinga, na verdade, vem do tupi-guarani. Caá quer dizer mata e tinga quer dizer branca, né? Ou seja, uma vegetação clara. Na maioria do ano, na maior parte do ano, ela está na cor clara, né? Então, ela tem a cor esverdeada? Tem, só que é em uma pequena parte, uma pequena porcentagem da época do ano. Tá legal? Tá joia? Então, vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho de hoje, que é falar sobre a caatinga, né? Então, olha lá, esse bioma, né, com particularidades maravilhosas, relacionado principalmente aí, pegando um pedaço do Nordeste, da região Nordeste, né? Então, nós temos aí vários estados que são, né, que fazem, ainda apresentam esse domínio, apresentam esse bioma, né? Nós temos aí, no caso, temos aí os casos, principalmente os maiores, né? A maior conservação desse bioma ela se encontra principalmente no estado da Bahia, né? No estado do Piauí, Minas Gerais, temos ali também Sergipe, Alagoas, né? Então, nós temos, olha que interessante, o que ainda está preservado dentro desse bioma chamado Caatinga. O interessante é que as unidades de conservação é que vão ajudando, né, manter o estado, né, dessas vegetações, destes animais. É claro que vários destes animais já estão entrando já na lista de extinção de espécies, mas nós devemos sempre trabalhar em prol, fazendo com que vocês entendam sobre preservação ambiental, preservação do meio ambiente, da fauna e da flora que ali habita. Tá joia? Muito bom. Olha que interessante, ó, nós temos aí o clima, né? Qual é o clima que acaba predominando no caso da Caatinga? É o clima semiárido. E no semiárido, nós temos uma vegetação totalmente adaptada, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A pluviosidade, a chuva, é uma chuva escassa, quando comparada com biomas como Mata Atlântica, como Amazônia, como Cerrado. Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que esse bioma é um bioma especial. Não que os outros não sejam, mas este é muito mais especial, devido às suas particularidades, né, relacionadas com o clima. Tá joia? Muito bom. Olha que interessante, nós construímos aqui um gráfico para mostrar para vocês, né, sobre a pluviosidade, a chuva, né, nesse ambiente. Então, olha que interessante. Você tem uma temperatura que varia, né, de 0 graus até 30 graus Celsius, e aí você tem uma pluviosidade que vai de 0 até 500 milímetros por ano, né? Por ano, tá joia? E aí nós temos os meses onde chove um pouco mais, né? Onde chove um pouco menos, onde quase não chove, caso aí de julho, né? Praticamente não tem chuva, né? Agosto com um pouquinho de chuva, setembro com um pouquinho também, e a partir daí a pluviosidade começa a aumentar um pouquinho. Tá joia? Então, nós temos aí uma média de temperatura de 25 graus Celsius anuais e temos uma precipitação de 500 milímetros por ano de chuva. Tá joia? Quando comparado com outros biomas,
não é praticamente nada. E, mesmo assim, a fauna e a flora se tornam faunas e floras maravilhosas, né? Então, isso demonstra a capacidade que os organismos têm de se adaptar ao ambiente, ok? Seguindo aí as ideias de Darwin e agora com o neodarwinismo. Beleza? Legal. As plantas, né? A vegetação é uma vegetação totalmente adaptada. Olha que interessante, você tem árvores que vão ser árvores caducifólias, né? Ou decíduas. O que quer dizer isso? Elas diminuem o número de folhas para evitar o processo de transpiração pelos estômatos, né? Então, ela diminui a perda de água, tá certo? Os estômatos são estruturas das folhas responsáveis pela transpiração vegetal, ou seja, saída de água na forma de vapor. Tá joia? Muito bom? Então, o que essas plantas fazem? Elas diminuem o número de folhas da árvore. Tá legal? Lembrando que o solo é um solo raso e cheio de rochas. Ele é pedregoso. Tá legal? Tá joia? Esse é um termo utilizado para falar do solo desse bioma que é a caatinga. Beleza? Olha aí que interessante, ó. As plantas são adaptadas, né? Tem uma grande quantidade de espinhos também para evitar aí a transpiração, a perda de água para o ambiente, né? Então, olha lá que interessante, ó. Temos o mandacaru, né, que é o mais comum da região nordeste do Brasil. Temos outros cactos também, né? E os cactos, interessante, que eles se adaptam a regiões semiáridas e áridas, ou seja, regiões secas, né? E eles conseguem acumular dentro do seu corpo, eles conseguem acumular uma grande quantidade de água, mesmo que esse solo seja um solo, né, raso. Eles conseguem se adaptar a este momento. A fisiologia desses vegetais é uma fisiologia totalmente especializada, adaptada, ok? Muito bom. Olha aí, ó. Acabamos de falar neles. Então, aí nós temos, né? As caatingas. Nós temos a caatinga seca não arbórea, onde você tem uma predominância de cactos, ok? Bem esparçados um do outro, não, eles não são próximos, né? Então, é uma vegetação assim, é um solo onde você encontra uma vegetação quase que ausente, beleza? Temos aí a caatinga também seca, só que arbórea, então você vai ter árvores distantes umas das outras, ok? Árvores que chegam a alcançar aí até 7, 8 metros de altura, tá legal? Temos ainda a caatinga, né? Olha como é que é aí a parte verde, né? A caatinga arbustiva densa, então você percebe que esse solo aí ele consegue armazenar um pouquinho mais de água, né? E aí as plantas conseguem já apresentar uma folhagem, são mais esverdeadas, né? Temos ainda, né, a caatinga, principalmente de relevo mais elevado, tá joia? Temos a caatinga com os seus chapadões, ok? Então, aí aparecem os chapadões, o mais comum aí é o do mochotó, tá legal? Beleza? Legal. E temos agora aqui, né, um exemplo muito interessante da fauna. O número de animais da caatinga é um número expressivo, é um número grande, não é um número pequeno. Dentre eles, aí, os principais são a ararinha azul, né? Temos também ainda o cachorro do mato, temos ainda o gavião, né? O carcará, né? Uma ave de rapina altamente predadora, carnívora, tá legal? Temos aí o ratão do mato, parente da capivara, tá legal? Tá joia. Temos também os macacos pregos. Estou colocando os principais para vocês, tá bom?
Tá joia? Temos ainda, né, a sussuarana, que é a onça parda, que predomina nessa região, né? E temos ainda agora, falando um pouco dos rios. Então, o interessante desse bioma é que esses rios, eles desaguam no Oceano Atlântico. Olha que interessante, aí nós vamos ter dois rios principais aí, que é o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Então, olha que interessante, né? Como que esses rios, eles se pronunciam. Então, eles fazem, você vê ali a bacia do Tocantins, né? E olha que interessante, né? Você vai perceber agora a relação desses dois rios, né? Olha lá, ó. Então nós temos o Tocantins, né? E ele vai encontrar com o Araguaia, e aí eles vão desaguar lá no Oceano Atlântico. Olha lá que interessante, ó. Tá vendo? Beleza? Outro rio importante também desse bioma da Caatinga é o Rio São Francisco, né? Então aí nós temos aí o Tocantins e o Araguaia, tá legal? Que são dois importantíssimos rios, né? Mas nós temos também o principal deles, que é o famoso Chicão, que é o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, olha lá que interessante, ó. Ele vai, né? Eu vou marcar ali desde a região de Minas Gerais, que nós estamos falando então do bioma da Caatinga, e aí ele vai seguir linha reta, né? E ele vai em determinados trechos, ele vai aumentar o seu volume, depois ele diminui novamente, aumenta novamente, diminui. O Rio São Francisco é o principal rio com relação à pesca e com relação a proventos, principalmente em empregos relacionados à parte de hidrocultura. Tá legal? Tá joia? E observem, né? Ele também acaba desaguando diretamente, ele joga suas águas também no Oceano Atlântico. Tá joia? Beleza? Legal, muito bom. Que joia, hein? Que bom. Olha lá que interessante ainda, ó. Aqui, né? Esse último slide vai mostrar para você tudo que eu conversei com você sobre o solo. Então, nós temos um solo aí raso, né? A caatinga, olha aí que nós falamos, é a mata clara, tá legal? Observe essas gramíneas, são gramíneas claras, né? E a grande quantidade de rochas, né? De pedras. Ele é um solo muito pedregoso. Então, é um solo, né? Extremamente fértil, porém, ele é raso e, além de ser raso, ele tem muito pedregulho, ele tem muitas rochas, né? Principalmente rochas sedimentares. Tá legal? Tá joia? Então fica por aqui para vocês um pouquinho só do bioma Caatinga e logo, logo eu vou postar para vocês sobre a Mata Atlântica. Um grande abraço no seu coração. Um abraço, até mais. Muito obrigado pela aula de hoje, ok? Até